Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Matemática 2. Hoje a gente vai estudar o conceito de relação composta, tá? Vamos lá. A ideia é a seguinte: vão ser dadas duas relações e a partir dessas duas a gente vai definir mais uma que é composta. Só que essas duas relações têm que ter uma particularidade entre elas, tá? Então, ó, suponha que eu tenho um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Se eu tenho uma relação S de A em B, vamos chamar de R de A em B e uma relação S de B em C, só para manter a notação ali das definições, a gente vai definir uma relação que vai do A, vou fazer ela de verde aqui, ó, rosa, uma relação que vai direto do A para o C, que a gente vai chamar de S bola C, tá? Isso aqui é um círculo, tá? Bom, quem estudou, lembra no ensino médio quando estudou funções, né? Viu função composta, é a mesma ideia, tá? Quando a gente for estudar função, a gente vai ver que, na verdade, uma função é uma relação particular, tá? Então, essa é a ideia. Então, como a gente vai definir essa relação? Então, para começar, esse bola R, eu preciso, tá? Que a relação R, o conjunto ali, digamos, de chegada, é o mesmo que o conjunto de partida do conjunto S. Tá? Então, a R tem que ser uma relação de A para B e S vai ter que ser uma relação de B para um outro conjunto. Tá? Sempre assim. Ok? Então, quando que um elemento Azinho do A estará relacionado com um certo Czinho do conjunto C? Se somente C, vai ter que existir um Bzinho no conjunto B, tal que o Azinho está relacionado com Bzinho pela R, e esse Bzinho tem que estar relacionado com o Czinho pela relação C. Então, ou seja, tem um Azinho aqui, um Bzinho aqui e um Czinho aqui, tá? Se segundo R, a R leva o Azinho no Bzinho, né? Ou seja, relaciona o Azinho com o Bzinho, e a S relaciona o Bzinho com o Czinho, a gente vai falar que a S bola R relaciona o Azinho com o Czinho. Tá? Simples assim. Tá? Então, se eu tenho uma composta e vale isso para dois elementos A e C, então com certeza tem que ter um terceiro elemento Bzinho ali, que faz ali o meio de campo ali entre as duas relações, tá? Pega o Azinho, relaciona com o Bzinho, pela primeira relação que é a R, e esse Bzinho relaciona com o Czinho pela S. Tá? Então, ó, tá aí a definição, que é o que eu acabei de falar, tá? Pode ter um R, uma relação de A em B, e S é uma relação de B em C, tá? Então, ó, tem que ser o mesmo B, tá? Então, a composta que a gente está definindo, que é a S bola R, tá? Assim que a gente fala, S bola R. Então, vai ser uma relação de A em C, tá? E ela vai ser formada por todos os pares, né, de A cartesiano C, para os quais existe um Bzinho em B, tal que o... Então, quando que um par AC está em S bola R, ou quando um Azinho está relacionado com um Czinho pela S bola R. Se existe um Bzinho no B, de modo que o A está relacionado com o Bzinho pela R, e esse Bzinho está relacionado com C pela S. Tá? Assim, então, a definição. Vamos fazer alguns exemplos? Então, olha só, exemplo 1. Eu tenho três conjuntos, A, B e C. A é o conjunto formado pelos números 1, 2 e 3. B é o conjunto formado pelas letras X, Y e Z. E C é o conjunto formado aí pelas letras gregas, né? Alfa, beta e gama. Olha só, R é formado pelos pares 1x, 2x, 3y. Isso aí é uma relação de A em B, né? Que é um subconjunto de A cartesiano B. Então R relaciona
1 com x, 2 com x, 3 com y. E S é formado pelos pares x alfa, y beta, y gama e z alfa. Então S é um subconjunto do B cartesiano C. Logo S é uma relação de B em C, né? Então, segundo S, x relaciona com alfa, y relaciona com beta, y relaciona com gama e z relaciona com alfa. Vamos determinar S bola R. Tá? Nos casos que é finito, é mais fácil a gente fazer a representação dessas relações, tá? Para construir a relação lá, S bola R. Então vamos lá, ó, o conjunto A é formado pelos números 1, 2 e 3. O B é formado pelas letras X, Y e Z. E o conjunto C é formado pelas letras gregas alfa, beta e gama. Então vamos representar a R primeiro. Ó, a R é 1x, 2x, 3y. 1x, 2x, 3y. Agora o S, x alfa. Então, S é R, tá? Vou fazer azul. S, tá? Então, S é x alfa, y beta e y gama. Então, y liga com beta e y liga com gama. E o z vai no alfa. Então, como que a gente vai ler quais são os elementos da S bola R? Vamos lá, 1 se relaciona com alguém, segundo a composta. Ó, note que aqui o x faz o meio campo entre o 1 e o alfa. 1 vai para x, x vai para alfa. Então, 1 está relacionado com alfa. Tá? E só com alfa. O 2 está relacionado com quem? Vamos ver se dá. Ó, 2 vai para o x, o x vai para alfa. Então, 2 está relacionado com alfa pela composta também. Então, também está relacionado com alfa. E o 3, será que ele relaciona com alguém? Vamos ver. Ó, o 3 vai para o y e o y vai para dois elementos, para o beta e para o gama. Então, segundo S bola R, o 3 está relacionado com esses dois elementos, com beta e com gama. Então, o 3 relaciona com beta e o 3 relaciona com gama. Tá? Por que 1 relaciona com beta, com alfa, segundo a relação S bola R? Então, se eu quiser escrever como conjuntos, tá? S bola R é formada pelos pares 1 alfa, 2 alfa, 3 beta e 3 gama. Por que então, vamos lembrar a definição. Por que 1 alfa está em S bola R? Lembra quem que é o elemento aqui que liga os dois, entre aspas, liga os dois, né? O x, né? Então, se você olhar o par 1x e o par x alfa, eles estarão em RS respectivamente, né? Então, olha o R, tem 1x e o S tem x alfa, ó. Então, o 1 relaciona com alfa, pela composta. Também, ó, tem 2 alfa. Mas quem é o elemento aqui que faz liga, né, o 2 com alfa, entre aspas, relaciona, faz o meio de campo aqui, é o x também. Então, tem que ter na R o par 2x e o par x alfa na S. Então, ó, tem o 2x e o x alfa. Então, 2 vai para x, x vai para alfa. Então, 2 vai para alfa, segundo a S bola R. Também, ó, 3 beta. Por que o 3 beta está lá? Porque o 3 é para y e o y é para beta. Então, 3 relaciona com beta. E também tem o 3 gama. Por que o 3 gama está na relação? Porque a relação composta relaciona com 3 com gama. Porque a R relaciona 3 com y e a S relaciona o y com gama. Então, a composta relaciona 3 com gama. Aí só vai ter esses, né? Por exemplo, como de R que nenhum elemento relaciona com Z, não tem mais nenhum elemento aqui que vai relacionar com alfa. Tá? Ok. Então, talvez no caso particular, né, que os conjuntos são finitos, fica fácil enxergar a composta pelo desenho. Tá? Se você pegar simplesmente as relações olhando os pares ordenados, pode ficar um pouco confuso, tá? Então,
sempre possível, dá uma olhada no desenho. Nos casos que às vezes os conjuntos são infinitos, aí as relações também são infinitas, aí você vai ter que voltar para a definição, tá? Vamos lá, exemplo 2. Vamos pegar x, o conjunto formado pelos 1, 2, 3. Y é o conjunto aqui, Y maiúsculo, tá? Formado pelas letras A, B, C e D. E Z formado pelo 7 pelo 8. Então R é a relação, ó. Ele relaciona 1 com A, 1 com C, 2 com C, 2 com D e 3 com D. Isso aí é uma relação de x em y, né? E S é uma relação, ó, que relaciona A com 7, C com 8 e D com 8. Então S é uma relação do y no z, tá? Então a gente consegue determinar uma relação de x em z que é a composta S bola R. Então vamos lá, representar primeiro os elementos aqui. A é o conjunto 1, 2, 3. Ah não, perdão, x, né? Então, ó, nesse caso aqui, você nota assim, ó, R é uma relação de x em y. E S é uma relação de y em z, tá? O y tem as letras A, B, C e D. E Z é o conjunto que tem dois números, né, só 7 e 8. Então vamos fazer a R primeiro. A R relaciona 1 com A e 1 com C. 1 vai com A, 1 vai com C. O 2 é com C em D. 2 relaciona com C e 2 relaciona com D. E o 3 relaciona com D. Pode ficar chato fazer esse tipo de representação, tá? Porque quando começa a aumentar muitos elementos e muitas relações ali, né? Fica mais difícil. Chega uma hora que pode ficar difícil enxergar, tá? As relações. Agora o S, ó. O A relaciona com 7. O C relaciona com 8 e o D com 8 também. Vamos lá. Será que o 1 está relacionado, segundo o S bola R, com alguém? Essa aqui é a R, essa aqui é a S, né? Então, ó, 1 relaciona com A e o A com 7. Então, 1 está relacionado com 7. Também, ó, 1 relaciona com C e o C relaciona com 8. Então, você pode falar que o 1 está relacionado com 8 também, segundo essa relação com S bola R, tá? Agora o 2, ó, ele relaciona com C e com o D. Ó, 2 relaciona com C e C relaciona com 8. Então, 2 relaciona com 8. Aí 2 relaciona com D e D relaciona com 8. Então, 2 relaciona com 8 também. Então, não precisa repetir, né? Então, note que para fazer a relação do 2 com 8, tem dois caminhos que vai levar no mesmo elemento. Tem dois elementos ali fazendo meio campo, né? Tanto o C quanto o D, tá? Agora o 3, ó. Note que ele está relacionado com o D. Só com o D. E o D está relacionado com 8. Então, S bola R relaciona com 8. O 3 está relacionado com 8 pela relação S bola R. Assim então, né? Só nós temos todos os elementos dessa relação, né? Que são os pares 1, 7, 1, 8, 2, 8 e 3, 8. Por que 1, 7 tá? Se eu quiser só olhar a relação. Porque 1 relaciona com A e o A relaciona com 7. Por que 1, 8 está? Porque 1 relaciona com C e o C relaciona com 8. Por que o 2, 8 está? Porque o 2 relaciona com C e o 2 relaciona com 8. Ou você poderia ver 2 relaciona com D e D relaciona com 8. Por que o 3, 8 está nessa relação? Porque o 3 relaciona com D e o D relaciona com 8. Bom, pessoal, vamos provar esse teorema aqui. O que acontece? Pode ser que às vezes tenha 3 relações e você consiga fazer composta das 3. Então, aqui nesse teorema, ó, suponhamos que R é uma relação de A em B, S é uma relação de B em C e T é uma relação de C no D.
tá? Então, acontece algo do tipo assim, ó. Eu tenho A, B, C e D. 4 conjuntos, tá? Tem uma relação R de B, A em B, uma relação S de B em C e uma relação T de C em D. O que isso aqui significa? Significa que eu estou pegando a relação T bola S e compondo com R. Então, primeiro eu fiz a composta T com S. Acho que aqui ó, eu posso fazer R bola S e posso fazer S bola T. Vamos fazer primeiro. Perdão, falei errado. Falei a ordem contrária, né? S bola R e posso fazer T bola S. Então, se eu fizer o T bola S, nós teremos uma relação de B em D. Tá? Então, ó, eu posso. Olha agora, você tem uma relação R de A em B e T bola S uma relação de B em D. Então, você pode fazer essa composta aqui, ó, do A para o D, que vai ser a relação T bola S bola R. Tá? Só que eu poderia lá no começo fazer primeiro S bola R. Olha só, S bola R é uma relação então de A em C. E eu vou ter T aqui, ó, uma relação de C em D. Então você pode fazer a composta T bola S bola R. O que a gente quer mostrar é que no final vai dar a mesma relação. Tá? Ou seja, a composição de relações ela é associativa. Faz ali a ordem que você faz as compostas, tá? Eu vou deixar o desenho que eu vou precisar dele. Uma demonstração para ficar mais simples para a gente entender, eu vou fazer utilizando notação de conjunto, tá? Eu vou indicar as relações por um par pertence ao conjunto correspondente, tá? Então, vamos fazer primeiro, pegar um elemento aqui. O que significa? Ó, T bola S bola R, tanto T bola S bola R, tanto isso quanto isso, são relações de A e D, né? Então, um elemento aqui nesse conjunto, né? Pensando como conjunto a relação, tem a primeira coordenada do A e a segunda coordenada do D. Então, vou chamar de maneira adequada, fica mais fácil da gente lembrar, um elemento de T bola S bola R de sendo um par Azinho Dzinho. Agora vamos lá, o que significa? Vamos lá. Vamos voltar aqui. O que é T bola S? T bola S é uma relação de B em D. Então, se aí eu estou pegando T bola S compondo com R. Então, se um par AD está nessa composta dessa relação com essa, é porque tem um elemento Bzinho aqui, ó, que relaciona um Azinho com Dzinho. Tá? Então, isso aqui é equivalente a dizer que existe um Bzinho pertencente a B, tal que AB pertence a R e BD pertence a T bola S. Né? O A está relacionado com B pela R e o B está relacionado com D pela T bola S. Agora a gente vai olhar isso aqui, ó. O par BD pertence a essa composta. Aplica de novo a definição de composta. Nós acho que T bola S é a composta de S com T. Então, se a T bola S relaciona esse Bzinho com esse Dzinho, é porque tem um Czinho aqui no meio que é levado pela T bola pela S na B, no C, perdão, tal que a S relaciona B com C e a T relaciona C com D. Então, esse aqui vai ficar assim, ó, é equivalente a dizer que existe um B pertencente a B e existe um Czinho pertencente a C, tais que AB pertence a R e BC pertence a T e CD pertence a BC pertence a S, tá? Aqui coloquei errado. Não, BC pertence a S e CD pertence a T.
do jeito que a gente fez, que tem uma parênteses aqui, né? Só que se vocês lembrarem lá de lógica, eu tô pegando conjunções aqui, né? Ó, tem isso e isso e isso. Só que lá em lógica a gente viu que a conjunção ela é associativa, né? Então você pode escrever essa proposição assim, ó. Existe um Bzinho pertencente a B e existe um Czinho pertencente a C, tal que trocar aqui o colchete, ó. O par AB pertence a R e o par BC pertence a S e o par CD pertence a T. Tá? Agora você olha aqui, ó. Só este amarelo aqui. Então, B é um elemento do B, do conjunto B, né? Que tal que A está relacionado com B pela R e o B está relacionado com C pela S. Ou seja, A está relacionado com C pela composta S bola R. Não, porque ó, se a R leva o Azinho no Bzinho e a S leva o Bzinho no Czinho, vou apagar agora aqui, tá? Então, o A é levado para o Czinho pela composta S bola R. Então, isso equivale. Aí o Czinho, vamos deixar quieto aqui por enquanto sem mexer. Aí vai ficar AC vai pertencer a S bola R e CD pertence a T. Tá? Então agora, olha só, a gente tem uma S bola R, essa relação, que relaciona A com C, e a T relaciona C com D. Então, quando você olha a composta, S bola R e compõe com T, né? Você vai obter T bola, S bola R, ela vai associar o Azinho com Dzinho direto. Isso é equivalente a dizer que o par da D está na relação T bola S bola R. Então o que a gente mostrou? Olha só. Um elemento está nessa relação se e somente se ele está na outra. Então os dois conjuntos são iguais, né? Vale que todo elemento desse conjunto está nesse e todo elemento desse conjunto está nesse. Tá? Portanto, vale o que a gente está procurando. T bola S bola R é igual a T composto com S bola R. Para encerrar, tem esse último teorema. Então ele fala o seguinte. Suponha que eu tenho uma relação R de A em B. E S uma relação de B em C. Então olha só. Tenho três conjuntos, A, B e C. Eu tenho uma R de A para B e uma S de B sobre C. Então a gente consegue definir, né, a composta de A em C, né, que é a S bola R. Certo? O que acontece? Note que a R tem uma inversa. A S também tem uma inversa. Então eu posso fazer a composta das inversas. Isso vai ser R é menos 1, bola S é menos 1, né? Tudo bem? Essa azul aqui, ó, essa composta aqui de inversas é composta dessas aqui. Só que essa composta é uma relação, então ela tem uma inversa também, né? Aí tem a inversa da S bola R. O que a gente quer mostrar é que a inversa dessa bola R é a composta das inversas
da R e da S. Nessa ordem, tá? Vamos lá então. Vamos lá. Só tem que lembrar a definição de relação inversa, né? Ó, note que a S bola R é de A em C. Então a inversa dela é de C em A. Então vou pegar um elemento aqui. Então ele é um elemento de C cartesiano A. Então ele é um elemento, digamos, da forma Czinho Azinho. O que significa dizer que CA pertence à inversa de uma relação? Lembra que eu falei quando naquela aula sobre relação inversa? Sempre prestar atenção, fixar isso aqui, ó. Se um elemento está relacionado com o outro pela inversa, quando eu tiro o sinal do inverso, a relação inverte, né? Quando eu volto para a relação original. Isso é equivalente a dizer... Vou usar a notação de... Igual tá lá, tá? Fica mais... Então, Czinho está relacionado com S pela inversa da composta S bola R com um Azinho. C e somente C, o A está relacionado com Czinho pela composta S bola R. Deixa eu só apagar esses aqui, ó, para a gente enxergar só elas ali. Agora, quando que um elemento está em S bola R? Né? Quando que um Azinho relaciona-se com Czinho pela S bola R? Ó, tem um Azinho aqui que está relacionando com Czinho pela S bola R. É porque a R relaciona o A com algum Bzinho e a S relaciona esse Bzinho com um Czinho. Então, isso aqui é equivalente a dizer que existe um Bzinho pertencente a B, de modo que o A está relacionado pela R com Bzinho e o B está relacionado agora pela S, né, com o Czinho. Só que, agora vamos colocar as inversas. Olha a inversa da R e a inversa da S. Dizer isso aqui, a mesma coisa desse aqui, ó. Existe um Bzinho pertencente a B, tal que o B está relacionado com A pela inversa da R. Isso azul aqui vai ser semelhante, né? Análogo. Equivale, né? Esse azul equivale a dizer que o C está relacionado com B pela inversa da R. Tá? Então aqui, ó, eu posso fazer a composta, né? Para ficar mais claro ainda, vou escrever na ordem. Então existe um Bzinho pertencente a B, tal que o Czinho está relacionado com o Bzinho e esse Bzinho está relacionado com esse Azinho, por essas relações aí. Então a gente pode falar que o Czinho está relacionado com o Azinho pela composta das duas, né? Então esse é equivalente a dizer que o Czinho está relacionado com Bzinho por essa composta aqui, ó. E cuidado com a ordem na hora de escrever, tá? Não é S menos 1 bola R menos 1, que é o desenho, ó. O C vai pro A, ó. Primeiro se aplicar S menos 1 e depois a R menos 1. Então a composta escreve ao contrário, da esquerda para a direita, tá? R menos 1 bola S menos 1. Tá? Então, ó, olha só que a gente provou. Um elemento de C cartesiano A está nessa relação, né? É inversa de S bola R, C e somente C, ele está na relação composta da inversa da R com a inversa da S. Então vale a igualdade, tá? O que a gente mostrou foi o seguinte, que CAzinho está
em S bola R inversa, C e somente C, esse elemento está em R nessa composta aqui, ó. Foi isso que a gente mostrou, tá? Só usando notação de relações, tá? Então o que acontece aqui? Essas duas relações são iguais. Portanto, se eu quero a inversa de uma composta, você pode simplesmente compor as inversas nessa ordem, tá? E funciona assim mesmo, tá? S bola R, aqui vai aparecer o R à esquerda do S, tá? É assim mesmo que funciona. Ok? Bom, gente, ficando por aqui. O pau de hoje então era isso, ok? Até a próxima.